Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso Fundamentos da Fé, a Igreja para quem é a Igreja. Eu e você, nós somos a Igreja. Eu sou o reverendo André Dantas, sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil e tenho uma alegria enorme de ter você aqui comigo mais uma vez para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Hoje, na aula de número 29, nós iremos falar sobre a comunhão dos santos. Dentre as várias coisas que nós vamos tratar hoje, nós vamos discutir, por exemplo, se existe comunhão positiva, comunhão negativa, essa comunhão é feita com quem, essa ligação, esse compartilhamento é feito com quem? É somente com os santos que torcem para o time santos? É somente com as pessoas da minha própria igreja ou da minha denominação? Com quem eu tenho comunhão, certo? Essa comunhão é restrita às pessoas do meu país? Essa comunhão também ela é vertical com Deus Triuno? Como é que se dá essa comunhão? E excomunhão? Por exemplo, eu posso dizer que algo pode me separar da comunhão que eu tenho com o Deus Triuno, com Jesus Cristo? É possível afirmar essas coisas? Nós iremos falar sobre isso e muito mais na aula de hoje. Bom, antes de nós começarmos, antes de até orarmos, eu quero falar para vocês sobre o nosso plano de aulas. Hoje é a última aula, não a última aula do curso, mas é a última aula que trata dos assuntos relacionados à Confissão de Fé de Westminster. A aula de número 29 está baseada no capítulo 26 da Confissão e essa é a última aula então do nosso cronograma. Se você não assistiu todas as aulas que estão disponíveis, entre no Google Classroom e veja lá todas as aulas que já foram dadas. Uma parte boa dessas aulas, cerca de 20 aulas, foram dadas enquanto eu era pastor na Igreja Presbiteriana do Jardim Botânico. E os vídeos estão lá, as aulas estão lá, o material está todo lá no Google Classroom e você pode assistir. Eu não coloco aqui de forma aberta, porque em respeito aos meus irmãos lá da Igreja do Jardim Botânico, mas você fazendo parte do Google Classroom, você pode acessar essas aulas, beleza? E se você tem alguma dúvida, algum questionamento sobre algum assunto da Confissão de Fé de Westminster que não foi tratado, você vai lá no Google Classroom, você vai olhar a ementa, vai ver todos os assuntos e tem algum assunto ali que você não viu sendo tratado, não deixe de enviar a sua mensagem. Envie para mim o seu comentário, seja pelo Instagram, né? Aqui, ó, vou colocar para vocês o eu_bisbilhotei, seja ali pelo e-mail no eu@bisbilhotei.com.br ou no Facebook, você digita lá Bisbilhotei, tem um espaço lá para você me mandar uma mensagem e até mesmo no YouTube. Sobre os comentários dos vídeos, tem um espaço lá para você se comunicar comigo ali na página inicial. Então inscreva-se, ative as notificações, dê o seu like, porque cada vez que você faz isso, você trabalha junto comigo nesse projeto para que a palavra de Deus ela alcance outras pessoas. Esse vídeo, se ele for interessante para você, também ele pode ser interessante para outras pessoas. E dentro da sistemática, né, da internet, do YouTube, cada vez que você dá um like, você compartilha, você faz que o sistema leia esse vídeo é importante. Então, eu vou fazer com que mais pessoas tenham um acesso mais fácil a esse vídeo. Então, a gente vai expandindo aí o trabalho para a glória de Deus. Isso aí também é servir uns aos outros, como nós vamos falar hoje sobre isso. Bom, dito isso, eu vou aqui mostrar para vocês de forma bem rápida. Deixa eu ver aqui, vou desativar a minha tela. Não é essa, é essa aqui mesmo. Aqui, ó, lá no Google Classroom você tem a lista das atividades, certo? Na aula de hoje já tem o PDF que eu vou usar. Tem aqui no YouTube também vídeos relacionados ao tema. Esse vídeo, esse primeiro vídeo aqui do pastor Heber Campos, o filho, é muito bom. Se tem algum desses 4 vídeos aqui que você deve assistir, é esse primeiro aqui de 52 minutos. Ele é um vídeo muito interessante. Na parte do apêndice, deixa eu ver o material que eu coloquei aqui. Eu coloquei links para livros
A Comunhão dos Santos aqui é um livro interessante. Esse livro é do Bonhoeffer, né? E ele está aqui a R$ 39,00. Mas eu tenho uma novidade, porque eu encontrei esse livro de forma gratuita para você poder baixar e ler aí no seu computador, tablet ou celular em inglês. Se você ler em inglês aqui no Internet Archive, archive.org, você vai encontrar o livro todinho lá para poder ler. Então tem outros links, outros textos interessantes relacionados à comunhão. Isso aqui é para a aula de hoje. Bom, o que mais? Temos aqui na primeira aula, só para vocês verem, né? Tô falando sério, a ementa. E aqui na ementa tem o plano de aulas. As datas aqui você não precisa seguir elas, mas todas essas aulas que estão marcadas aqui com laranja, com esse amarelo ovo, elas são relacionadas à Confissão de Fé de Westminster. Então, aula 29, Comunhão dos Santos. Então, da aula 30 até a 38, eu vou falar sobre credos, confissões, fórmulas, os concílios da Igreja Reformada ao longo da história. E nas últimas 5 aulas eu vou falar sobre o Manual Presbiteriano, que é um documento oficial da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil. E você vai ter informações sobre isso. Serão aulas, certo? Aqui, por exemplo, eu creio que a última aula que eu dei na igreja do Jardim Botânico foi a aula 20. Então tem o link, e esse link só está disponível aqui através do Google Classroom. Você não encontra ele aberto no YouTube, então você precisa acessar o Classroom para poder acessar aqui esse vídeo. Beleza? Dito tudo isso, nós vamos então à palavra de Deus. Eu vou ler aqui alguns textos e nós iremos fazer o link desses textos ao longo da aula. Eu quero começar com vocês aqui em Jeremias 32, do versículo 38 em diante. Jeremias 32, do versículo 38 em diante. Deixa eu só pausar aqui um segundo para tentar abrir o menu. Bom, continuando aqui, olá. Para você foi menos de um segundo, para mim foram alguns. Vamos então à leitura do texto sagrado. Jeremias, capítulo 32, do versículo 38 em diante. Olha só. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração e um só caminho. Lembra bem aqui dessa parte. Eu lhes darei um só coração e um só caminho. Para quê? Para que me temam todos os dias, e para o seu próprio bem e o bem de seus filhos. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Terei alegria em lhes fazer o bem, e os plantarei firmemente nesta terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Antes, aqui nesse texto, né, essa promessa que o Senhor faz ao seu povo, ele nos diz que ele há de nos tirar da Babilônia, dessa terra onde nós passamos fome e a peste, e há de nos colocar nessa terra onde nós seremos um só povo, o povo. E quem é o Deus desse povo? Deus. E ele vai dar a esse povo um só coração e um só caminho. Esse é o primeiro texto. Nós vamos falar sobre outros textos também. O segundo está em Atos capítulo 4, do versículo 36 até o 37. Tem uma musiquinha aqui que, se eu cantar, você vai parar de assistir o filme, então a aula de hoje. Então eu não vou cantar, mas ela começa assim: era seu nome. Aí o nome dessa pessoa era aqui, Barnabé. Do versículo 36 em diante diz assim a palavra de Deus: Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Outro texto que é aqui bastante interessante é esse aqui, de Gálatas 5, o versículo 13. Olha só o que diz: Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne.
Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Muito interessante e muito a ver com a aula de hoje. 1 Pedro 4, do versículo 9 em diante, diz assim: sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. O que está dizendo aqui recebam as pessoas na sua casa, receba as pessoas, trate elas bem, cuide daquelas pessoas que precisam, sirvam uns aos outros novamente, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem, não mal, a multiforme graça de Deus. Se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus, com a palavra de Deus, com a Bíblia. Se alguém serve, façam na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. E para nós terminarmos essas 7 de leituras, eu vou voltar aqui para Atos, pegar aqui o caminho e chegar em Atos 2. Deixa eu ver aqui um caminho mais fácil. Capítulo 4, capítulo 2. Só para nós termos uma ideia de como as pessoas viviam, como a igreja vivia, o que é viver em união. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, deixa eu só achar. Só um segundito. Aí, beleza. A partir do versículo 42. Olha só como viviam aquelas pessoas que perseveravam na doutrina dos apóstolos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e no quê? Na comunhão, no dividir. O que é essa comunhão? No partir do pão e nas orações. Não era somente nas necessidades físicas, mas também nas necessidades espirituais. Em cada alma havia o que? Temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso é comunhão. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Não era de uma forma ali obrigatória, certo? Mas à medida que havia necessidade, as pessoas colocavam à disposição os seus próprios bens para que o corpo pudesse crescer de forma igual. Interessante, né? Que eu acabei de me lembrar aqui. Um pastor amigo meu me falou ontem que ele foi ao médico e o doutor falou assim: olha, uma perna sua está maior do que a outra. E a sua dificuldade em andar está justamente nisso. Viu? Às vezes, uma perna cresce. Se a outra não crescer no mesmo tamanho, há dificuldade de andar. Então, precisamos crescer todos juntos. Por isso que o pessoal fazia isso aqui. Então, diariamente, eles perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto eles faziam isso, o que o Senhor fazia? O Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Isso é maravilhoso. Isso é a palavra de Deus agindo na vida do povo de Deus. Bom, vamos então para os slides da aula com os comentários do Rod. E aí a gente vai tratar sobre o que é comunhão. Bom, eu quero definir aqui que a comunhão dos santos é nada mais, nada menos que assumir a nossa cidadania. Dizer, eu pertenço a esse povo, então eu vou andar junto com este povo. Nós vivemos dias de muito individualismo, e esse individualismo ele é presente na igreja. Nós vivemos também dias de pessoas que querem ser os protagonistas das suas histórias, os protagonistas das suas vidas, e elas esquecem que elas não foram criadas para o protagonismo, elas foram criadas para o serviço. Assim como aquele que, sendo Deus,
se fez homem e lavou pés de discípulos. Ele dá o exemplo, ele fala o que nós devemos fazer e nós muitas vezes queremos ser os protagonistas, queremos assumir as funções de destaque na igreja, ou no conselho, ou na junta diaconal, ou nos ministérios, né? Nas sociedades internas, as mulheres, os homens, as crianças, há sempre aquela disputa para quem vai mais ser aí, estar em evidência. No domingo teve o Super Bowl e uma mãe, ela tinha um filho em cada time. E esse Super Bowl lá nos Estados Unidos é como se fosse para eles a final da Copa do Mundo. E é muito relevante esse evento, ele é visto no mundo inteiro. E essa mãe estava dividida, né? E ela falou assim, olha, os meus filhos desde criança eles sempre competiam para quem iria sentar no banco da frente, quem iria primeiro tomar banho, fazer essas coisas. Quem tem filho sabe mais ou menos como a banda toca. E é interessante que na comunhão dos santos, quem chega primeiro não é o que é relevante, não é o que conta, é aquele que serve que conta, aquele que se entrega em favor do seu próximo, em favor de Cristo, que é o cabeça. E nós vamos ver então que a comunhão dos santos é isso, é assumir a nossa cidadania diante de Deus. E esses exemplos aqui que nós lemos, eles falam sobre isso. Em primeiro lugar, nós vamos ver aqui de uma forma resumida que existe uma comunhão vertical, e essa comunhão vertical é necessária para que exista a comunhão horizontal. Eu não posso dizer que eu tenho comunhão com o meu próximo se, em primeiro lugar, eu não tenho comunhão com a cabeça, que é Cristo Jesus. Ele é quem controla todos os membros. E pense bem nessa ilustração de corpo que a Bíblia coloca, ela é muito própria, porque se eu sou parte desse corpo, eu não posso pensar que eu sou melhor que as outras. Um dedo é tão importante quanto cada dedo da minha mão, ele é importante. Cada membro do meu corpo, ele é importante. Eu não consigo viver de uma forma satisfatória e plena e completa sem eles. Eu, por exemplo, sou diabético e nesta semana estou passando por uma crise. Essa é até uma razão de estar entregando a aula de hoje um pouco mais tarde. E eu sinto aqui no calcanhar dos meus pés. Isso tem a ver com a circulação e tudo mais. Bom, mas enfim. Isso que é uma dor no calcanhar tem um efeito em todo o meu corpo. Então é necessário, cada membro é necessário, cada parte do corpo é fundamental. Então essa ligação que a gente vai estar estudando hoje, nós vamos ler aqui as sessões e depois ver o comentário do Rod. Eu provavelmente vou fazer algum comentário antes que o Rod faça, certo? Vamos lá, vamos começar então. Seção 1. Todos os santos que por seu espírito e pela fé se acham unidos a Cristo, sua cabeça, têm comunhão com ele em suas graças, sofrimentos, morte, ressurreição e glória. E estando unidos uns aos outros em amor, desfrutam de comunhão nos mesmos dons e graças, e estão obrigados ao cumprimento de tais deveres, pública e privativamente, os quais contribuem para seu proveito mútuo, tanto ao homem interior quanto no homem exterior. Os santos, pela profissão de fé, são obrigados a manter uma santa sociedade e comunhão no culto divino e na realização de outros serviços espirituais para sua edificação mútua, bem como a aliviar uns aos outros com coisas materiais, de acordo com suas várias habilidades e necessidades. Essa comunhão, segundo a oportunidade que Deus oferecer, ela deve estender-se não apenas a um grupo, mas a todos aqueles que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus. Esta comunhão que os santos mantêm com Cristo não os torna de modo algum participantes da substância de sua deidade, nem iguais a Cristo em qualquer aspecto. Afirmar uma coisa ou outra é ímpio e blasfemo. Tampouco sua comunhão entre si, como santos, destrói nem viola o título ou o direito que cada pessoa tem em seus bens e possessões. Essas são as 3 seções.
Vamos lá aos comentários antes do Rod, antes do que ele for aqui colocar. Uma coisa que é interessante é que ele começa com o que é mais importante. Que todos os santos, eu e você, nós nos achamos unidos a quem? A Cristo. Essa é a primeira união, essa é a primeira comunhão. E é a cabeça. Nós temos comunhão com Cristo, nós temos essa conexão, essa ligação com Cristo, não apenas em suas graças, não apenas nos benefícios, não apenas nas coisas que nós, aos nossos olhos humanos caídos, ao nosso entendimento limitado, nós entendemos como bom, mas também temos comunhão com Cristo em quê? Nos sofrimentos, na morte, na ressurreição e na glória. Não é aqui algo apenas figurado que nós usamos para classificar em relação à ceia do Senhor, mas isso significa que o povo de Deus, ele também deve esperar sofrimentos nesse mundo, doenças, deve esperar a morte, mas por isso mesmo, porque Cristo deu o exemplo e ele foi aquele cordeiro perfeito, o povo de Deus também há de experimentar ressurreição e glória junto com o Pai. Tudo isso, cada um no seu lugar, certo? E é interessante aqui, por exemplo, que tem uma coisa que é importante ser mencionada nesse momento. Considere que muitos cristãos eles só gostam de, como eu disse antes, serem servidos. Muitos cristãos só gostam de apresentar aquela teologia da prosperidade. Então, eu só quero vencer, eu vou declarar que isso e aquilo vai acontecer, vou ter um carro do ano, a minha mansão vai ser no Lago Sul, aqui para quem mora em Brasília, né? Foi considerada a cidade mais rica, o bairro mais rico do Brasil, e eu só vou ter coisas boas. Meus filhos também só vão ter coisas boas, nada de mal vai chegar. Mas não, a palavra de Deus diz que nós participamos das coisas boas, sim. O crente ele vai experimentar muitas coisas boas, pode até experimentar riquezas e todas essas coisas, mas ele deve esperar sofrimento, morte, ressurreição e glória. Esse banho de realidade, ele existe para nós como uma bênção. Se você entender que isso faz parte, você não é pego de surpresa quando alguma coisa acontece contigo. Então é necessário nós sabermos isso. É importante nós entendermos essa dimensão. E depois dessa união, então, com Cristo, dessa comunhão com Cristo, nós também temos uma comunhão nos mesmos dons e graças com as pessoas ao nosso redor que foram eleitas por Deus na eternidade. E nós estamos obrigados diante dessas pessoas porque, em primeiro lugar, estamos unidos a Cristo. E esses deveres são tanto públicos quanto privados. Então, o que seria caráter público e privado? A gente pode discutir isso aqui, isso aqui é uma questão interessante. Questões públicas e privadas são coisas que você faz de forma aberta, para conhecimento de muitas pessoas. E questões privadas é no relacionamento individual, um a um. E o proveito de fazer coisas para o bem do meu próximo não é apenas para o bem dele, mas para o meu próprio bem, como diz aqui. Porque o proveito ele é mútuo, tanto para o homem interior quanto no seu exterior. Outra coisa que diz aqui na seção 2 é: nós somos obrigados a manter essa sociedade e comunhão no culto divino e na realização de outros serviços espirituais para edificação mútua. Aqui mata, por exemplo, a ideia do povo individualista que acha que eu posso servir a Deus sozinho. Não, você não pode. Você é parte de um corpo. Então essa ideia por si só ela não é uma ideia que a Bíblia vai corroborar. Você precisa viver para Cristo dentro do corpo. Isso é um reflexo. Se você não vive no corpo, você não está vivendo em Cristo. É isso que o texto está querendo aqui colocar para a gente. E a questão de Barnabé, é o exemplo que eu citei para vocês, que muitas vezes a gente precisa aliviar o próximo com os nossos próprios bens, porque eles não são nossos, eles são confiados a nós. Isso também muda a perspectiva. Tudo que eu tenho foi Deus que, não que me deu, mas que me confiou. Eu gosto muito mais dessa palavra.
Deus me confiou os meus bens. Ele confiou a minha casa, por isso eu devo ser um homem hospitaleiro, porque não é minha casa, é a casa de Deus, que Ele me confiou para cuidar, mas para acolher outras pessoas que também necessitarem. O mesmo vale para o meu carro, o mesmo vale para o meu dinheiro, mas não só bens. Pense comigo em termos mais práticos. Você tem um irmão na sua igreja, ou uma pessoa que ainda não conheceu a Cristo, mas a gente está aqui falando de comunhão dos santos, então a gente está falando da família da fé em primeiro lugar. Então pense em alguém na sua igreja que tem problemas para poder aprender uma segunda língua, como o inglês, e você é fluente. É a sua obrigação, meu irmão, ajudar essa pessoa. Se você pode ajudar, isso não vai interferir na sua manutenção, no seu sustento, você deve ajudar essa pessoa de graça, colocando os seus recursos, os dons que Deus te dá, a serviço do reino, para que todos cresçamos no mesmo nível, um pé não seja maior, uma perna não seja maior do que a outra, que elas sejam do mesmo tamanho, para que nós possamos andar de forma equilibrada. Então, aqui não é só dinheiro, não é só posse, mas o seu conhecimento, o seu tempo. Essa semana eu tive a alegria de pregar com os irmãos, a falar a palavra de Deus aos irmãos da igreja do ABC, aqui em Brasília, na verdade é Goiás, mas a gente falou sobre aconselhamento. A palavra de Deus diz que não é só o pastor, o conselheiro profissional, ou talvez o psicólogo que seja capaz de aconselhar. A Bíblia ela é útil também para repreensão e nós devemos aconselhar uns aos outros em amor santo. E então ofereça os dons que Deus te deu. Se Deus te deu a capacidade de falar da palavra de Deus, fale. E se Deus te deu bens para usar, use esses bens. E é interessante o que eles dizem aqui na seção 3, os santos de Westminster. Não é na seção 3, é até na seção 2. Porque ele fala aqui em todo lugar. Logo, aqui vai matar uma outra questão também, que às vezes é um debate dentro de igreja, que o pessoal fala: pastor, vamos fazer missões, mas eu tenho R$1.000, como eu posso empregar esses R$1.000? Eu posso investir numa tribo que está traduzindo a Bíblia lá no Timor-Leste, ou eu posso investir esses R$1.000 num projeto aqui no Brasil de férias para passar uma semana entre as pessoas de cidade tal para plantar uma igreja, ajudar o trabalho a florescer, ou eu posso investir aqui perto aqui de casa, uma família está precisando desse dinheiro para poder comer. Em todo lugar. Não há um lugar específico, não há nenhum lugar maior do que outro. Se é família da fé, se é povo de Deus, se invoca o nome do Senhor Jesus, você deve ajudar onde você puder. E em todo o mundo há a possibilidade, porque o povo de Deus não é restrito às pessoas da sua igreja, não é restrito às pessoas da sua denominação, não é restrito às pessoas do seu país, nem de um continente, mas ele ocupa todo esse espaço do planeta Terra. Enquanto existir alguém que invoque o nome de Deus lá na China, no Zimbábue, na Tanzânia, na Guiana, nos Estados Unidos, na Groenlândia, no Canadá, ali é povo de Deus e você deve comungar com essa pessoa. Se você pode ajudar, ajude. Isso aí é um princípio que guia os nossos corações e abre também o nosso entendimento. E aqui na última parte, na última sessão, antes da gente ir para o que o Rod fala, ela fala que essa comunhão que nós temos com Cristo, ela volta para a nossa comunhão com Cristo, não significa que nós somos da mesma substância da sua deidade. Isso aqui existe para atacar uma ideia do panteísmo, que diz que todos nós somos Deus, que todos nós temos em nós a partícula divina. Isso aqui em termos leigos eu estou falando para vocês. Mas existe também aqui para colocar o povo no seu lugar. Você não é Deus. Você é um ser que foi criado. Você não existe de forma eterna, tipo assim, sem início e sem final. Você não é o alfa e o ômega. O Deus triuno o é. Você não. Você não é. Você não é da mesma substância, nem igual a Cristo em qualquer aspecto. Ele é Deus. Você não. Nós temos uma comunhão
nós temos essa conexão, essa ligação em certos aspectos, mas isso não nos dá esse atributo de deidade, certo? É isso que o texto aqui está dizendo. E afirmar qualquer outra coisa é ímpio e blasfemo. Tampouco sua comunhão com os santos, isso aqui também é importante, não viola o título ou direito que cada pessoa tem em seus bens. O que você tem é seu, Deus te deu, Deus te confiou. Você é um administrador do que Deus te dá, dos dons, dos recursos, das posses. Então administre bem. Então isso aqui não vai indo ali para o caminho do socialismo, que eu tenho que dividir tudo. E é interessante a gente olhar o texto de Atos que nós lemos no final. É até interessante ter lembrado que eu não tinha originalmente planejado esse texto, mas você vê que eles iam distribuindo os bens conforme havia necessidade. E era para sanar problemas. Não era para que Deus ele nos fez diferentes, cada um tem um papel diferente. O coração funciona para uma coisa, o pulmão funciona para outra, o pâncreas para outra coisa, e temos funções diferentes. A alguns Deus vai dar mais recursos para administrar, outros menos. E é assim. Então essa questão da posse é mantida e é de forma clara para trazer tranquilidade ao nosso coração. Olha só o que o Rod coloca como definição de comunhão. Deixa eu só abrir aqui uma água tônica para tomar. Olha só o barulhinho. Vamos lá. Comunhão é um intercâmbio mútuo de ofícios entre as partes, a qual emana de um princípio comum em que se acham unidas. Olha só o que interessante que o Rod coloca. A natureza e o grau da comunhão dependerão da natureza e intimidade da união da qual ela procede. Então, a comunhão entre os santos, ela não é uma comunhão uniforme. Com algumas pessoas você vai ter maior comunhão, uma maior intimidade. Com outras pessoas não. Mas Deus nos chama a exercer esse serviço uns aos outros. E esse serviço até uns aos outros é até mesmo as pessoas que são parte eleita do povo de Deus, que eu não tenho tanta intimidade assim, porque pela queda nós ainda temos essas barreiras a vencer. Não gostamos assim tanto de alguém como nós deveríamos gostar. Então Deus trabalha o nosso coração ao servirmos uns aos outros. Então tem esse grau e essa natureza aí diferente. Bom, comece então falando sobre a união de Cristo e seu povo, e ele vai listar aqui alguns itens. Em primeiro lugar, todos os santos se acham unidos ao Senhor Jesus. Todos. Então até aquela pessoa que você não gosta muito, mas ela é povo de Deus, nós temos isso em comum. Esse um só coração, esse um só caminho, Cristo Jesus. Quanto ao fundamento da união que existe entre o verdadeiro crente e o Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele repousa no eterno propósito do Deus triuno, que é expresso no decreto da eleição, porque nós fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo, isso diz lá em Efésios 1:4, e o eterno pacto da graça formulado entre o povo, entre o Pai e a palavra, e a sua palavra como cabeça, medianeira de seu povo, tratando com a cabeça em relação aos membros, e com os membros a cabeça, e provendo a sua salvação através da cabeça. João 17, versículo 2 e 6. A terceira coisa que a gente vai ver aqui nesse primeiro ponto, que nós estamos unidos a Cristo, né? Diz que a natureza dessa união do crente com Cristo, a Escritura vai ensinar o quê? Em primeiro lugar, ela vai ensinar que é federal e representativa, pela qual Cristo opera em todas as coisas como nossa cabeça federal, em nosso lugar e em nosso benefício. Consequentemente, o seu estado legal é determinado por suas relações, direitos e honras, sendo tudo nosso em parceria com ele. Também que é uma união vital e espiritual. A sua atuante fonte e vínculo é o espírito da cabeça.
o qual habita e opera nos membros. 1 Coríntios 6, 17, 12, 13, 1 João 3, 24, 4 e 13. Consequentemente, a nossa vida espiritual deriva-se dele e é sustentada e determinada por sua vida, da qual nós compartilhamos. Gálatas 2, 20. Ainda no ponto 3, e aqui esse ponto ele vai se desmembrar em alguns outros pontos, diz assim: quanto à maneira em que essa união se estabelece, as Escrituras ensinam que os eleitos, havendo estado compreendidos na mente divina sob o senhorio de Cristo, desde a eternidade, estão no tempo realmente unidos a Cristo. Estão reunidos a Ele. Número 1, pela poderosa operação de seu Espírito, por quem nós somos vivificados juntamente com Cristo. Espírito este que habita perenemente neles como o órgão da presença de Cristo neles, o infinito mediador através de quem a plenitude de seu amor e vida, bem como de todos os benefícios adquiridos por seu sangue, percorre livremente da cabeça para os membros. Pelos atos de fé de sua parte, pelos quais apreendem a Cristo e se apropriam dele e sua graça para si mesmos, e pelos quais continuam sempre a viver nele e a extrair dele os seus recursos. Essa união é ilustrada na Escritura pela relação existente entre um fundamento e a sua superestrutura, 1 Pedro 2, de 4 a 6, a árvore e os seus ramos, João 15, 5, o membro do corpo e a sua cabeça, que a gente já falou sobre isso, em Efésios 4, de 15 a 16, um homem e sua esposa, Efésios 5, 31 e 32, Oséias também caberia para poder ilustrar isso, Adão e seus descendentes, Romanos 5, de 12 a 19. Depois, a outra coisa que, continuando, em transformar e em assimilar a energia de sua vida, todos nós temos recebido de sua plenitude e graça sobre graça. Tem, portanto, o espírito e a mente de Cristo e, portanto, sua semelhança ou imagem. Romanos 8, 9, Filipenses 2, 5, 1 João 3, 2. Isso inclui também os corpos, fazendo-os templo do Espírito Santo, e na ressurreição nossos corpos glorificados eles serão semelhantes, não serão iguais. Olha o termo aqui, o cuidado. Eles serão semelhantes ao dele. 1 Coríntios 6, 19, 15, 43 e 49. Tem parceria com Cristo. Cristo tem comunhão com eles, pertencendo-lhe pelo preço de seu sangue, são devotados a seu serviço, são cooperadores com ele na edificação do seu reino, produzem fruto para seu louvor e brilham como estrelas em sua coroa. Seus corações, suas vidas, suas possessões são todos consagrados a ele e são mantidos em confiança para ele. Visto que todos os verdadeiros crentes são assim intimamente unidos a Cristo como a cabeça comum de todo o corpo, bem como a fonte de vida comum, seguem-se que devem viver intimamente unidos uns aos outros, se têm uma só cabeça e são todos membros de um só corpo. Então devem ter uma vida em comum e ser todos membros uns dos outros. Olha aqui, ele vai pontuar o que os romanistas, os católicos e os ritualistas eles acreditam. O ponto de vista dos romanistas e ritualistas é que os indivíduos são unidos à igreja através do sacramento. Então, unido à igreja pelos sacramentos. E através da igreja, nós somos unidos a Cristo. Então, você passa por tudo isso para ser unido a Cristo. Só que o ponto de vista que expressa a verdade consiste em que o indivíduo está unido a Cristo, cabeça, pelo Espírito Santo e pela fé. É somente por isso, não pelos sacramentos e nem pela igreja, mas pelo Espírito Santo e pela fé. Isso aí tem uma diferença enorme. E por estar unido a Cristo, ele está ipso facto unido a todos os membros de Cristo, a igreja, a Santa Igreja Católica Universal, que nós falamos na última aula. E é o produto do Espírito Santo. Onde quer que o Espírito Santo esteja, ali está a igreja. A presença do Espírito é conhecida por seus frutos, o fruto, os quais são amor, alegria, paz. Gálatas 5 fala sobre isso. Todos os crentes, ao receberem o mesmo Espírito, são por eles batizados em um só corpo
e assim se tornam todos, ainda que muitos membros, um só corpo. O corpo de Cristo e membros uns dos outros. Daí os verdadeiros crentes, vivendo unidos em um corpo vivo, mantêm muitas relações íntimas e exercem muitos ofícios importantes uns para com os outros, os quais são sumariamente expressos pela expressão geral a comunhão dos santos. Têm uma cabeça comum e deveres comuns em relação a ela, uma profissão de fé comum, um sistema comum de fé a manter, um evangelho comum a pregar, um culto e serviço comum a prestar. Uma das coisas que a gente precisa pensar sobre a igreja nos dias atuais é que a igreja tende a se complicar muito. Ela tende a querer adicionar muitas coisas no culto, a adicionar muitas coisas no seu ritual, a adicionar muitos livros de fé e prática, quando existe apenas um livro de fé e prática, a palavra de Deus, a Bíblia. Existe um só cabeça, Cristo Jesus, e existe um só culto, que deve ser simples, meus irmãos, porque ele não é para nós, não é para nos agradar, é para agradar a Cristo, e Deus, ele lista na palavra de Deus o que ele espera que seja feito, certo? Então, simplifiquemos nisso aí, sejamos minimalistas. Às vezes algumas pessoas me zoam em relação à questão do minimalismo, mas eu acho que menos aqui vai ser muito mais. Ponto 2. Tem uma vida comum em um só Espírito Santo, habitando neles e unindo-os na plenitude de um mesmo corpo. O mesmo Espírito Santo que está em você e que está assistindo aí é o mesmo que habita em mim. Consequentemente, nós somos envolvidos por laços de simpatia e identidade de interesse. Um não pode prosperar sem que todos prosperem com ele. Um não pode sofrer sem que todos sofram com ele. Eu não sei se eu disse aqui na última aula, mas eu levei os meus filhos a assistir o jogo do Palmeiras. E foi interessante, nós ficamos na torcida do Palmeiras, é claro. Não ia correr esse risco mais uma vez, depois eu conto isso para vocês. Mas é interessante que as pessoas que estavam ao meu redor, nunca tinha visto elas na minha vida. Mas porque nós tínhamos um mesmo time em comum, havia uma simpatia, um tratar bem. Elas cuidavam dos meus filhos junto comigo, elas estavam ali, passa por aqui, não, vem por aqui primeiro, você está com criança. Não apenas porque nós tínhamos, elas estavam entendendo que eu estava cuidando de criança, mas aquele laço ali do time abria aquele laço de simpatia. O mesmo existe entre os santos, ou deveria existir, entre aquelas pessoas que professam a fé em Cristo Jesus. Se é irmão, se acredita em Cristo e ama Cristo, é da família. Vem para junto, vamos andar junto. Você sorri, eu quero sorrir junto com você, eu quero me congratular contigo quando você vencer, eu quero chorar contigo também quando precisar. E mais uma vez, em tempos como este que nós vivemos, que as pessoas elas têm uma tendência natural a se isolarem. A pandemia escancarou isso, cada um no seu quadrado, lado a lado. As pessoas elas não têm mais a prática de chorar umas com as outras, nem mesmo de ficar felizes uma com as outras, porque o Instagram criou as redes sociais, não o Instagram, mas as redes sociais no geral, elas meio que criam esse ambiente de inveja, onde você só vê o que a pessoa está ali, feliz, 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 e a gente cria um pouco de ranço com isso, e não quer realmente estar presente na felicidade das pessoas. Mas veja bem, estarmos em comunhão com Cristo é estarmos em comunhão com o próximo, felizes com aqueles que estão felizes, que passaram no concurso, que passaram na prova, que viajaram, estão comendo aquela picanha deliciosa, e também estar sentindo a dor por aqueles que estão passando por lutas, seja desemprego, seja problemas no lar, seja problemas de saúde, enfim, problemas. E nosso país aí está cheio deles. Então a gente precisa sofrer junto. É isso que é comunhão. Não é só venda, né, das coisas que eu tenho. Como constituem um só corpo aos olhos do mundo, eles têm uma reputação comum e são todos individual e coletivamente honrados ou desonrados. Daí todos os cismas no corpo, as controvérsias injuriosas, as represálias malignas de cristão contra cristão, são tanto
autodifamante quanto perversos. Aqui a gente lembra de casos quando cristão processa um outro cristão. Isso não é algo que difama apenas o nome da pessoa que está sendo processada, mas isso ataca o nome de Deus e ataca todo o corpo. Nós deveríamos nos sentir mal quando coisas assim acontecem. Nós não deveríamos ficar indiferentes diante de situações como essa. Aqui também coloca situações quando nós vemos o nome de Deus sendo achincalhado, né? Sendo colocado em vão por pessoas que se dizem pastor e cometem atos errados publicamente, grosseiramente, terrivelmente contrários. E a palavra de Deus, o nome de Deus é colocado ali de forma vexatória. E todos nós sofremos juntos com isso. Quando o nome de Deus também é honrado positivamente, todos nós nos gloriamos com isso. Então aqui diz o ponto 4, o corpo dos santos é semelhante ao corpo natural também nisto. Embora sendo um só corpo, cada membro individualmente é um órgão do Espírito Santo para uma função especial e tem sua própria diferença individual de qualificação e, consequentemente, de dever. Portanto, na economia do corpo, cada membro deve contribuir com sua função especial e sua graça ou beleza especial. Nós já falamos sobre isso. E tem por seu turno comunhão nos dons e graças complementares de todo o resto. Efésios 4, 11 a 16, 1 Coríntios 12, 4 a 21. E isso será perfeitamente realizado no céu. João 10, 16. Visto ser essa união de todos os verdadeiros crentes com o Senhor e uns com os outros, e visto que, consequentemente, uma comunhão dos santos tão íntima necessariamente floresce entre os verdadeiros crentes na proporção de sua inteligência e seu desenvolvimento na graça, segue-se que todos os ramos da igreja visível, nós falamos sobre isso na última aula, se você não sabe o que é a igreja visível, segue aí o último link, bem como todos os membros individuais dela, devem fazer tudo dentro da sua possibilidade, a gente faz o que pode, por agir com base no princípio da comunhão dos santos, em sua relação com todos os que professam a verdadeira religião. Se a igreja é uma, então as igrejas são uma só. Se todos os santos são unos e são envolvidos nesta santa comunhão, então todos os que professam ser santos devem considerar e tratar a todos os seus irmãos de fé sobre a mesma base do que são santos e herdeiros juntamente com ele da graça da vida. Pense nisso. A despeito de todas as controvérsias e ciúmes, somos um só no eterno amor de Deus. Gente, deixemos de peixada, deixemos de favorecer apenas aquelas pessoas que são meus amigos. Na igreja vão existir pessoas que às vezes têm uns pensamentos meio absurdos, mas são povo de Deus, fazem parte da igreja visível. Nós devemos, contanto que aqueles pensamentos não contrariem a palavra, nós devemos cuidar dessas pessoas e devemos buscar andar como um só. Olha só o que continua dizendo aqui o Rod. Uma só igreja adquirida pelo sangue sacrificial de Cristo. Uma só igreja na habitação beatificante do Espírito Santo. Uma só igreja na eterna herança da glória. Seguramente devemos ser também um só em toda a caridade, em toda a solidariedade e em todos os ofícios úteis possíveis, nesses dias curtos e maus de peregrinação terrena. Alguns desses deveres mútuos são naturalmente públicos, como se dá entre as diferentes igrejas evangélicas, e outros tantos são privativos e pessoais. Muitos deles se relacionam com as almas e, por outros tantos, também com os corpos dos santos. A regra consiste na lei do amor no coração, bem como os princípios e exemplos dos santos registrados na Escritura, aplicado às circunstâncias especiais de cada caso individualmente, mas enquanto essas relações e ofícios mútuos dos santos santificam, elas não se destinam a substituir os princípios fundamentais da sociedade humana, como os direitos da propriedade e o laço de família. Gente, então, tentando responder aqui umas outras perguntas que eu coloquei para vocês no início, existe comunhão negativa? Existe. Quando os santos eles se atacam uns aos outros.
quando eles pecam, e pecam com o outro também, com o aval do outro, né? Quando, tipo assim, só eu tô vendo, faz isso aqui, ninguém mais tá vendo o que eu tô fazendo, vou te beneficiar aqui, mas não vou beneficiar aquela outra pessoa. Isso é comunhão negativa. Isso é danoso para o corpo, isso traz mal, isso é veneno. Não façam isso. É uma ligação pecaminosa também com práticas pecaminosas. Isso é errado, tá? Excomunhão, quando a gente fala na palavra de Deus, é retirar alguém da comunhão da igreja visível por causa do testemunho que essa pessoa está dando. E essa pessoa não se mostra mais parte do corpo. Por isso que é essa excomunhão, esse tirar da comunhão. Mas isso é na igreja visível. Na igreja invisível, como nós falamos na última aula, são 100% santos, não é possível existir essa excomunhão. E entendemos também, como a palavra de Deus nos diz, que nada nos separa do Pai, nada nos separa do Deus triuno. E a gente precisa entender isso, meus irmãos. Nós precisamos viver isso, certo? Nós aqui, pegando Colossenses, a palavra de Deus diz que nós devemos ser capazes de nos apoiar uns aos outros e perdoar mutuamente, caso tenhamos motivo de queixa contra alguma pessoa. Isso aí também é comunhão. A comunhão existe não só nas graças, mas existe também no perdão. Então nós precisamos nos lembrar disso. Dito isso, gente, nós chegamos aqui para aquela parte final da nossa aula. Vou tentar abrir aqui minha outra câmera. Você está vendo eu parado. Deixa eu ver se eu consigo mudar. Iba. Agora o eu mini eu parou, certo? Vou desativar aqui o mini eu. Tchau, mini eu. Beleza? E vou ler para vocês as referências. A pergunta para a aula de hoje está lá no Google Classroom. Deixa eu ver aqui o que foi mesmo que eu coloquei. Qual foi a pergunta que agora me fugiu? Deixa eu ver aqui a pergunta para vocês. O que tem dificultado a comunhão dos santos em 2023? Está lá para você poder responder no Google Classroom. Vamos ler aqui as referências bíblicas que os santos de Westminster colocaram. Para a primeira sessão, são só 3 sessões, poucos textos, a gente vai aqui rápido. 1 João 1,3. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Efésios 3:16-17. Para que, segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. João 1,16. Porque todos nós temos recebido de sua plenitude graça sobre graça. Filipenses 3,10. Para o conhecer e o poder de sua ressurreição e a comunhão de seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Romanos 6, 5 e 6. Porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Romanos 8,17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Efésios 4, 15 e 16. Mas segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. 1 Tessalonicenses 5, 11 a 14. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos.
Gálatas 6:10. Por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Hebreus 10, 24 e 25. Aqui agora é o texto da segunda sessão. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Desde aquela época já existia aquela galera meio... eu vou, não vou... Aquele pessoal nominal, né? O cristão nominal. Que só é de nome mesmo. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Comunhão do Santo, meu irmão, não é só esperar que o pastor ligue para aquele membro que não está indo à igreja há algumas semanas. Pegue você o telefone, ligue para um membro da igreja e fala: meu irmão, estou sentindo sua falta. Onde você está? Você quer tomar um café comigo? Chama o seu irmão para tomar um café, meu irmão. Tente escutá-lo e entenda que você também pode ajudar a caminhar com seu irmão. Isso não é função somente do pastor e do conselho da igreja. Atos 2, 42 e 46. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós lemos esse texto. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e em singeleza de coração. 1 João 3,17. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Nós estudamos, primeiro, o amor de Deus ele é refletido, nessas nossas relações. Atos 11, 29 e 30. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Olha só que interessante aqui. Eles não enviaram além do que eles tinham. Eles não pegaram empréstimo para poder enviar dinheiro. Eles enviaram dentro do que eles tinham. Nós devemos confiar que Deus vai dar os recursos necessários para que a gente possa ajudar. Cada um pouquinho, a gente faz um monte. Isso aqui, dentro, faça o que é possível, não faça o impossível, não se atreva a fazer o impossível. Faça o que dá para fazer. Seção 3, os textos. Já estamos acabando. Colossenses 1,18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ele quem tem a primazia, não é você nem eu. 1 Coríntios 8,6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós existimos. Nós existimos para Ele. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Está muito claro, gente, está muito claro. Você não é o centro do universo. Deus é. 1 Timóteo 6, 15 a 16. A qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. E o último texto, Atos 5:4. Conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E esse texto aqui, fecha bem. Você não mente a homens, você mente a Deus. O pecado é contra Deus. E nós devemos ter cuidado com o que nós falamos e como nós exercemos a nossa comunhão. Meus irmãos, precisamos sair da nossa zona de conforto. Se tem algo que eu posso dizer aqui a você essa noite, é um chamado, uma exortação ao irmão. Se você anda muito na zona de conforto, se está tudo muito tranquilo, aí tem alguma coisa errada. Você precisa sair do seu sofá, se movimentar em direção àquele irmão que está em necessidade. E você vai ver como Deus abençoa todo esse relacionamento e você vai entender mais sobre quem Deus é, sobre quem você é diante de Deus. E Deus vai cobrir você de todas as bênçãos. Tenha certeza disso. E entenda que nós temos essa comunhão com Cristo
Não apenas nos momentos que são bons, mas nos momentos ruins também. É na alegria e na tristeza, né? É por isso que a gente usa muito a imagem da noiva e do noivo. E é interessante mesmo. Que Deus possa falar ao seu coração através dessa aula. Nós nos vemos na próxima aula, se Deus assim quiser. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Siga-nos nas redes. Não deixe de seguir. Siga-nos aí e dê o seu like. Um abraço, gente. Até mais.